Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Professor, se cair é porque aqui tá sem luz, viu? Tudo bem, Eduardo. Fica tranquilo. Boa noite a todos. Hoje, dia 4/12/2023, vamos iniciar mais uma aula. Ainda no módulo, né? Falando de inteligência de negócios. Compartilhar com vocês a tela para que a gente possa estar dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Bom, então vamos continuar falando, né, sobre inteligência de negócio. Nós fizemos uma breve introdução na última aula. Eu até trouxe um dos slides da última aula para a gente poder relembrar, né, inteligência de negócios BI. Outros falam BI, né, e outros falam Business Inteligência. Então tem alguns termos aí que são utilizados para a gente poder identificar esse sistema. Então, entregar a informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Nós vimos isso aqui na última aula, né? Eu até vou passar aqui um pouco mais rápido. Opa, só para a gente lembrar. Voltar aqui um. Então, quando a gente fala de inteligência de negócio, né, ou como eu disse a vocês, nós estamos falando exatamente de um conjunto de técnicas e conceitos elaborado dentro de um sistema para simplificar a vida, né, de um diretor, de um gerente na tomada de decisão, ou mesmo do proprietário de uma empresa, seja ela pequena, grande, né, de grande porte. Mas nós precisamos de informações para tomar decisões. Essas informações elas são captadas, né, dentro do balanço patrimonial de uma empresa. O balanço patrimonial de uma empresa ele é muito grande, muito vasto, com muitas informações. Eu até mostrei alguns exemplos na primeira aula para vocês. E aí fica um pouco difícil a gente analisar todos os dados no balanço patrimonial, né, em anexo ali ao fluxo de caixa e o orçamento empresarial. Então são muitas informações e aí a gente vem com a inteligência de negócio para poder simplificar a vida do gestor. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Então, nós temos aqui o centro, né, da inteligência de negócio. Uma parte importante que é entregar, né, a informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Então, é um conjunto de técnicas e conceitos. Ele começa pela coleta e organização, coleta de dados. Depois a gente vai para uma análise e fixação das informações. Depois a gente vai para o compartilhamento e monitoramento. Lembra lá do orçamento empresarial, que a gente faz todo um orçamento empresarial, depois a gente fica ali, né, monitorando para saber se está sendo feito. Cobrando, né, tomando ali algumas atitudes, alguns planos de ações para suprir alguma necessidade dentro do planejamento. Então, o compartilhamento e o monitoramento. O monitoramento é sempre muito importante em em tudo que a gente vai fazer dentro de uma empresa, a gente precisa ter o monitoramento. Suporte de tomada de decisão, que é o coração da inteligência de negócio. Então, quando alguém falar assim para você, qual é a parte mais importante da inteligência de negócios? Né? A inteligência de negócio está ficando famosa, tá, gente? Daqui a pouco isso aqui vai explodir e todo mundo vai, né, querer saber um pouco sobre inteligência de negócio.
Aí você vai dizer, o coração da inteligência de negócio, né, é a tomada, é o suporte para a tomada de decisão, que é a parte mais importante de todo o processo, porque esse processo todinho, né, que a gente desenvolve, analisa, tudo que a gente faz aqui é voltado para dar o suporte para um diretor, para um gerente, para um proprietário de uma empresa, para ele tomar uma decisão. Ou se você vai fazer uma empresa de consultoria, imagine que você foi contratado, né, para aí fazer uma consultoria para poder trazer algumas informações importantes, né, para o seu cliente. Imagine que o seu cliente quer comprar algumas máquinas e você vai fazer algumas consultorias para ele para saber quais são as melhores máquinas, quais são os preços mais acessíveis, quais máquinas que possuem as peças com maior acessibilidade, quais são as que são mais econômicas, as que têm maior durabilidade. Então você vai fazer um dossiê para ele e vai trazer as informações e entregar na mão dele para que ele possa tomar decisão. Então isso também é inteligência de negócio. Nós temos aí, como eu disse a vocês, né, os dados do IBGE, que vai ali mostrar a quantidade de pessoa, a quantidade de mortalidade infantil, a quantidade de mortalidade de pessoas idosas por abandono, a quantidade de pessoas que enfrentam algum tipo de problema de saúde. Então, assim, a gente vai ter o censo e dentro do censo nós vamos ter várias informações. Essas informações, digamos que são de milhões de pessoas, mas a gente vai esmiuçar isso por estado. Tipo, o estado de Goiás tem 10% de mortalidade infantil. O estado do Mato Grosso, 5% de mortalidade infantil. Esses dados, gente, não são dados reais, são fictícios, tá? Eu só estou citando o exemplo para vocês. Do que a gente faz dentro da inteligência de negócio para passar uma informação para que a pessoa entenda. Como que o censo chega, né, a esse percentual? É lógico que ele fez um apanhado, né, de muitas informações com milhares de pessoas, e aí essas informações foram sendo esmiuçadas para que a gente tenha um entendimento dos valores reais do que está acontecendo na questão da mortalidade. Então, quando a gente olha para a inteligência de negócio, é algo, né, que vai muito além da nossa imaginação e que vai trazer muitos benefícios para uma população. Aí nós temos também muitos outros dados, né, que são importantes, por exemplo, a, a quantidade de empresas que são abertas no Brasil, a quantidade de empresas que fecham no Brasil, por que essas empresas estão fechando. Aí a gente tem muitos dados, né, tem muitas informações que são coletadas para a gente chegar a esse dado final, tipo um percentual, 56% das empresas que abriram de 2022 a 2023 fecharam as portas, né, melhor dizendo. Então, 56% dessas empresas fecharam. Mas por que essas empresas fecharam ali no meado de 2022 a 2023? Aí tem muitos fatores, né, que levaram essas empresas a fecharem. Mas o importante é o dado que a gente tem. 56% das empresas fecharam. Como que eu consegui esse dado? Esse dado eu consegui a partir de uma base de dados que foram coletados ali milhões de informações e através dessas informações eu cheguei ao percentual de empresas que fecharam no Brasil. E aí quando eu falo para você, não, no Brasil fecharam, né, tipo 56%. E a maior parte dessas empresas que foram fechadas está localizada no estado de Goiás. Outra maior parte está no Mato Grosso. Outra parte grande também está em Curitiba, no Paraná. Então assim, a gente vai separando, né, por estado e por percentual por cada estado. E depois a gente pode fazer também um percentual só, né, que no caso seria o percentual no Brasil, que seria o percentual total de 56%. Então são muitas informações e eu vou agregar essas informações e vou te dar uma informação exata de tudo que eu pesquisei. Então a inteligência de negócio, ela é isso, eu estou mostrando isso aqui novamente porque é muito importante para vocês, né? Eu vou estar mostrando isso aqui durante os dias aí que a gente for analisando, que a gente for estudando, exatamente para vocês guardarem isso aqui na cabeça de vocês. Então a inteligência de negócio se resume nesse slide, né? Então tá tudo aqui. Se você guardar isso aqui na sua cabeça, você já vai saber falar de inteligência de negócio, você já vai saber trabalhar com inteligência de negócio, né? Quando alguém perguntar, você sabe o que é inteligência de negócio? Sim.
né? Como que você vai começar a desenvolver a inteligência de negócio dentro de uma empresa? Através dos dados. Que dados? Vocês conheceram, né, ali o fluxo de caixa de uma empresa. Eu apresentei aquele fluxo de caixa para vocês e a partir daqueles dados que vocês vão começar a desenvolver a inteligência de negócio, né? O gerente, ele quer tomar uma decisão, o proprietário da empresa ele quer tomar algumas decisões, mas ele não sabe o que, que ele tem de estoque, ele não sabe o que, que ele tem, talvez, de dinheiro, então ele precisa saber. Então você vai ter que levantar essas informações. De repente você vai ficar na empresa ali por 2, 3, 4 meses só levantando informações, né, do que aquela empresa possui, do que não possui, porque tem muitas empresas que não têm um balanço patrimonial organizado. E aí já começa o problema. Porque dentro do balanço patrimonial existe todas essas informações, mas pode ser que elas não estejam atualizadas no balanço patrimonial. Eu não sei se vocês ouviram falar, agora recentemente, que a Americanas descobriu que tinha um furo na empresa de 20 milhões de reais. Então, assim, como que eles foram descobrir que lá tinha um prejuízo de 20 milhões de reais? Porque eles começaram a fazer uma análise de tudo que a empresa possuía. Imagine que alguém desconfiou e falou assim: não, vamos fazer um balanço geral na empresa para a gente descobrir se a empresa realmente tem o capital que ela diz que tem. Imagine que eles estão dizendo que nós temos um capital de 1 trilhão, mas aí eles começam a fazer uma análise dos dados, de tudo que a empresa possui, dos bens, serviços, material, estoque, e começa a analisar cada dado. Isso leva tempo, né? Se for uma empresa aí já especializada, ela deve levar de 6 meses a 1 ano para poder conseguir descobrir um rombo desse, né? E aí ela vai analisando, analisando, de repente começa a descobrir aonde que está o rombo, aonde que está o prejuízo. Ah, nós temos aqui um estoque de 30 mil televisões no sistema. Só que a gente foi fazer uma análise, a gente só encontrou 10 mil televisões. Para onde que foi 20 mil televisões? Aí você já começa a descobrir que ali existe, né, uma falha no sistema ou alguém que criou, né, aquilo ali exatamente de má fé porque começou a desviar algum dinheiro da empresa, né, e aí ele tinha que arrumar alguma forma de cobrir o rombo, né, e aí ele vai lá e aumenta o estoque ou então ele desvia alguma coisa e no final das contas a gente começa a descobrir que ali existe um problema sério. As empresas, né, geralmente que abrem falência, as empresas grandes, aí muitas empresas grandes, usinas de cana, né, eu creio que vocês já ouviram falar que uma usina fechou perto de você. A usina fechou, a usina abriu falência, isso acontece demais. Aí ali fica uma empresa sucateada, né? Ali, às vezes a empresa tem um balanço patrimonial, mas o balanço patrimonial daquela empresa está totalmente desatualizado, porque a empresa está sucateada. Então a gente precisa fazer o quê? Um levantamento de dados, né? Aí a gente vai começar a levantar os dados para saber se existe ainda algum maquinário, se aquele maquinário tem um preço, se aquilo já está enferrujado, não serve para mais nada. Então a gente vai ter que ter uma equipe de engenheiro, uma equipe, né, de caldeireiro, a gente vai ter uma equipe administrativa e a gente vai trabalhar dentro daquela unidade para fazer um levantamento, né, de tudo que presta e de tudo que não presta, para a gente poder passar ali para os investidores como que está a situação da empresa, quanto a gente precisa investir naquela empresa para ela voltar a funcionar e quanto a gente vai ter de renda caso ela volte a funcionar. Então a gente precisa de uma grande equipe de pessoas trabalhando, né, com esse conjunto de técnicas e conceitos a partir dali dessas análises que a gente vai fazendo de cada setor da empresa. E aí a gente vai anotando esses dados, vai levantando, vai anotando, vai levantando, vai anotando. Ou seja, nós estamos coletando os dados. E a gente vai fazer uma coleta geral de tudo que existe dentro daquela empresa. E o que precisa fazer uma manutenção, o que dá manutenção, o que tem que ser substituído. Aí a gente vai levar para o investidor.
Imagina que aquela empresa está avaliada em 2 milhões, para ser vendida por 2 milhões. Mas quando a gente faz uma análise daquela empresa, a gente identificou que aquela empresa não vale 1 milhão. Imagina que ela vai valer 800 mil reais. O máximo que a gente pode pagar é 800 mil reais. Então, a equipe que fez todo o trabalho, todo o levantamento, todo o projeto, vai pegar esse projeto, vai colocar na mão do investidor e vai falar, olha, você precisa, essa empresa hoje vale 800 mil, você vai ter que investir 1,5 milhão para ela voltar a funcionar, e você, depois que começar a funcionar, você vai ter uma renda ali de 500 mil por mês. Então eu trago todas essas informações, porque o cara que tem o dinheiro para investir, ele não quer saber de análise, ele não quer saber do motor que está quebrado, da lata que está enferrujada, ele quer saber quanto ele vai investir, quanto ele vai ganhar. É só isso que ele quer saber. Então ele precisa dessa informação. Aí é onde que nós falamos que entra a inteligência de negócio. Né? Nós vamos ter uma equipe para fazer o trabalho pesado, trazer as informações e entregar na mão do cara que quer investir. Aí o cara imagina que a empresa vai, o governo, né, os bancos estão pedindo nessa empresa 2 milhões. Aí o cara chega e fala, não, eu estou disposto a pagar 800 mil nessa empresa porque é o que ela vale hoje, porque ela está totalmente sucateada. Então existe ali uma negociação, pode ser que o banco, né, entre nessa negociação, porque o banco já está perdendo dinheiro com essa sucata velha. Então o banco ele quer sair dessa sucata, ele quer vender isso a qualquer preço. Então de repente o cara oferece 800 mil, o banco já fecha logo o negócio com ele. Né? Pode ser que o banco segure ali um pouco mais para tentar ali às vezes vender por pelo menos 1 milhão, mas com certeza haverá sim uma negociação, porque o banco tem interesse em vender aquele patrimônio. Para o banco, aquele patrimônio não traz nenhuma renda. Então, o banco não tem interesse nesse tipo de patrimônio. Ele quer sair desse negócio logo, ele quer resolver esse problema. Então, o banco vai tentar negociar de qualquer jeito para poder sair desse problema. E aí, o gestor, né, o cara que tem o dinheiro para fazer o investimento, já tem a informação certa na mão, paga o banco, né, os 800 mil do banco, ele já tem o dinheiro para investir na empresa, já vai investir mais 1,5 milhão na empresa para colocar ela a funcionar, e aí o cara tá, né, com a vida ganha, porque vai ganhar 500 mil por mês ali, depois que o negócio estiver funcionando normalmente. É lógico que vai existir, né, muitas despesas, muitos gastos até esse negócio funcionar. Né, e o cara não pode ter só 1 milhão que foi planejado, ele tem que ter um pouco mais. Porque quando a gente faz uma análise de uma empresa, principalmente uma empresa sucateada, quando você analisa por fora, é uma coisa. Quando você começa a mexer, você começa a desmontar, começa a aparecer um monte de problema. É lógico que os engenheiros já imaginam que alguma coisa ali possa estar, né, bem prejudicado por conta do tempo que está parado, a ferrugem está tomando de conta. Então, geralmente eles lançam ali um valor a mais, um percentual a mais sobre a revisão, a manutenção daquele equipamento, exatamente para suprir essas diferenças, mas nem sempre consegue. Às vezes tem que substituir, né, um gerador de energia que vai custar ali em torno de 2 milhões de reais. Então, assim, tudo pode acontecer. Né? Mas o cara que tem dinheiro para investir, ele sabe que pode acontecer alguns imprevistos ali. Então, ele está investindo já sabendo disso. Mas é importante ele ter aquela primeira informação, né, que é a que vai fazer ele tomar a decisão de comprar essa empresa ou não comprar essa empresa. Então ele vai tomar a decisão com base nas informações que está sendo passada para ele, daquela equipe que ele mesmo contratou para fazer o serviço. Mais interessante, não é quem está vendendo que vai contratar a empresa para fazer a vistoria, é quem está comprando. O interesse de quem está comprando e não de quem está vendendo. Então o cara vai ter todas as informações para que ele possa tomar a decisão se compra ou não essa indústria. Então essa é a suporte, né, para tomada de decisão. Como vocês podem ver, eu tentei explicar aqui da melhor maneira possível a questão da inteligência de negócio. Então essa inteligência ela dá o suporte para que o empresário possa tomar a decisão.
né? Então, no caso aqui eu citei a questão da usina, né? Existe essas informações, são passadas para o cara que tem um dinheiro para fazer o investimento e ele vai decidir investir ou não no negócio, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguém deseja falar algo para complementar? E aí, para fortalecer, como vocês podem ver, decisões com base em evidências. Aqui está tudo que a gente precisa sobre inteligência de negócio. Eu não vou tomar uma decisão de comprar uma usina quebrada ou sucateada sem evidências de que ela vá funcionar, certo? Boa noite, Poliana, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Tudo bem. Medir o desempenho passado. Aqui a gente vai fazer outra análise importante, falando ainda da usina, né? Da usina sucateada. Eu tenho todas as informações. Aí eu vou ter um desempenho nessa usina após eu investir 1,5 milhão. Qual será esse desempenho? Quanto eu vou ganhar? O cara que tem dinheiro para investir, ele só quer saber quanto ele vai gastar e quanto ele vai ganhar. Ele não quer saber de mais nada. Se você chegar lá e falar assim, olha, nós temos um problema técnico na caldeira de número 5, nós temos um problema na esteira de número 4, o cara vai falar assim, não, para aí, para. Não quer saber disso não. Eu só quero saber de uma coisa. Quanto eu vou investir nessa empresa e quanto essa empresa vai me dar de lucro? Aí eu tenho que passar para ele, olha, você vai investir 2 milhões, você vai ter um lucro de 200 mil por mês, certo? Esse é o seu lucro líquido, né? Esse é o que vai entrar como dividendos para você, certo? Então essa é a informação que o cara precisa. Aí ele vai analisar, compensa para mim investir os meus 2 milhões nesse negócio para ganhar 200 mil por mês? Aí ele vai dizer, cara, não compensa, é pouco para mim. Se eu vou investir 2 milhões, eu tenho que ganhar no mínimo 500 mil por mês. Esse negócio para mim não serve. Ele já sai fora. Então, o cara quer saber só isso. Quanto ele vai gastar e quanto ele vai ganhar. Então, a inteligência de negócios dá para ele essa informação. Então, é lindo. O cara já tem informação. Por isso que essas empresas de inteligência de negócio, né, de consultoria inteligência de negócio, elas estão crescendo muito no Brasil. E exatamente por conta disso, porque quem tem dinheiro, ele não quer perder tempo. Então ele está com a empresa de consultoria na usina A, está com a empresa de consultoria na usina B, está com a empresa de consultoria na usina C. Então ele está analisando 3 usinas ao mesmo tempo, 3 localizações geográficas ao mesmo tempo, 3 lugares onde ele pode estar investindo ou não ao mesmo tempo. Então isso é muito importante, porque quando chega a informação na mão dele, ele sabe quanto ele vai investir na empresa A e vai tirar de retorno. Ele sabe quanto ele vai investir na empresa B e vai tirar de retorno. Ele sabe quanto ele vai investir na empresa C e quanto ele vai tirar de retorno. Então ele sabe quanto vai investir em cada uma delas e quanto cada uma delas vai dar de retorno. Aí ele vai escolher a que mais lhe agradar, a que mais tiver chances de gerar lucro, de gerar renda. Investimento menor é aquela que ele vai investir o dinheiro. Então quem tem dinheiro, ele está procurando um meio de investir, né? E ele está procurando lugares, principalmente empresas, essas empresas que estão quebradas. Muitas vezes essas empresas quebram não é porque elas não dão lucros, não dá lucro, né, na verdade. Ela quebra por falta de administração. E muitos empresários, eles usam as empresas para poder lavar dinheiro. Ele vai lá, compra a empresa, aí ele vai lá no BNDES, pega 3 milhões emprestado do BNDES para investir na empresa. Só que em contrapartida, ao invés dele investir na empresa, ele investe em outros negócios, muitas das vezes fora do país. Né? Investe em negócios no nome de tia, de primo, de amigo, de filho. E aí, depois de uns 6 meses, ele abre falência. Porque dizer dele, no entendimento dele, a empresa dele não dá lucro. E aí, quando ele abre falência, ele pega uma empresa que vale 500 mil e dá ela para o banco em troca dos 3 milhões que ele pegou emprestado.
Então, automaticamente, ele conseguiu lavar ali uns 4 ou 5 milhões e entregou uma empresa sucateada para o banco. Entenderam? O que muitos fazem? Não é que a empresa não dá lucro, a empresa dá muito lucro. Mas ela precisa ser administrada, ela vai dar lucro a longo prazo, né? E os financiamentos nos bancos, o lucro é rápido, é instantâneo. Papuf. Já caiu os 3 milhões na conta, já pegou mais 1,5 milhão da usina. Tchau, obrigado. Tô indo embora. O cara já tá com 5 milhões na conta, ele nem quer saber de usina mais. Acontece demais da conta, né? Isso acontece muito. Você pode, não sei se vocês já viram, já conhecem pessoas que falam assim, não, o cara abriu falência, a usina quebrou, não tem dinheiro e tal. Mas aquele cara continua indo para Miami, o cara continua indo para os Estados Unidos, ele continua tendo uma vida de luxo, né? Aí você fala assim, mas como? Né? De repente o cara compra outra usina com outro CNPJ, né? E aí você fala assim, mas como? O cara estava quebrado? Estava quebrado nada. O cara usou a empresa para lavar dinheiro, usou a empresa para poder pegar dinheiro, para poder fazer outros investimentos. Isso acontece demais da conta. E aí o que acontece? Vem um cara que tem dinheiro para investir e ele olha para a usina e ele fala, cara, essa usina dá lucro. Então ele vai investir nela. Ele vai comprar aquela sucata velha e vai fazer ela produzir dinheiro. Principalmente os americanos, né? Tem muitos americanos investindo aqui no Brasil. Mas para ele investir, né, ele precisa saber quanto vai investir, quanto vai ter de lucro. Então nós falamos de planejar o futuro. Está ligado também à questão, né, que eu falei para vocês da usina. Ele vai investir quantos mil e quantos mil ele vai ter de lucro, em quanto tempo ele vai tirar de volta o capital que ele investiu. Então o investidor ele quer saber dessas coisas, desses detalhes. Ele não quer saber de motor, de esteira, de departamento de peça. Não, ele quer saber quanto vai investir, quanto vai ganhar. E a inteligência de negócio dá essa informação para ele quentinha. Então nós temos aqui, né, business inteligência. Alguns vai falar BI, né, vai estar falando para vocês, eu quero falar para vocês sobre BI e tal. E aí você vai ficar assim, mas o que é BI? Né? BI é a mesma inteligência de negócio, é a mesma coisa, só muda, né, o nome ali, mas são nomes diferentes dados, né, para a mesma atividade. Então a BI oferece, né, apoio para as decisões de forma inteligente, por meio de um processo de captação de dados. Então nós falamos isso no slide anterior, expliquei bem explicadinho para vocês a questão da coleta de dados, né, como que funciona. E aí a gente oferece nesse apoio nas decisões de forma inteligente. Então o gestor ele vai tomar uma decisão com base nos dados ali acumulados, e essa decisão vai ser uma decisão inteligente, porque ele não vai estar tomando a decisão no achismo, né? Eu acho, eu vou investir 3 milhões nessa empresa porque eu acho que vai dar certo. Vocês acreditam que o cara vai investir 3 milhões no negócio porque ele acha que vai dar certo? Você investiria num negócio 100 reais porque você acha que vai dar certo? Se fosse 5 reais, 10 reais, eu tenho certeza que muitos de vocês falaram assim, não, eu vou investir porque eu acho que vai dar certo. Acredito que alguns de vocês investem 5 reais, 10 reais, achando que vai dar certo. Por exemplo, quem joga na Mega Sena? Quem compra Telecena? Compra porque acredita que vai dar certo? Ele compra porque acha que vai dar certo. Acreditar e achar são diferentes. Quando você diz eu acho, você não tem certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando você diz não, eu acredito que vai dar certo, né, com base nos dados já estudados anteriormente, então eu acredito que dá certo. Então você acredita porque você tem dados que comprovam que vai dar certo. Agora quando você fala assim, não, eu acho, você não tem dados que comprovam que vai dar certo. Quando você joga na Mega Sena, por exemplo, você joga porque você acha que pode ganhar. Você não acredita que vai ganhar. Tem pessoas que jogam a vida inteira e nunca ganhou.
certo? Então não tem como você acreditar, não, é certeiro, eu vou jogar e vou ganhar. Não, eu acho que eu vou ganhar. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui a 30 anos. Mas tem gente que está lá, né? Insistindo, insistindo, insistindo. Negócios é totalmente diferente. Quem vai investir dinheiro no negócio, ele vai investir para ganhar. Ninguém investe dinheiro para perder. Ninguém investe dinheiro porque acha que o negócio é um negócio bonito, interessante, tal, é um negócio lindo. Às vezes eu vejo, algumas empresas, né, e assim promovendo algumas campanhas, né? E aí você fica assim, nossa, essa empresa tá de parabéns, ela tá promovendo essa campanha. Nossa, que gracinha. Você acha que ele está promovendo aquela campanha só porque ele acredita que aquilo ali é bom para a população? Não. Ele está promovendo aquela campanha porque ele sabe que aquilo ali vai trazer uma rentabilidade para ele. Senão ele não estaria promovendo. Pode ter certeza que não. Tá? Ah, eles contrataram o Felipe Neto para falar que o bis é gostoso. Olha que gracinha. Tá promovendo o Felipe Neto. Vocês acham que eles promoveram o Felipe Neto só porque o Felipe Neto é uma gracinha na internet? Consegue alcançar milhares de criancinhas? Não. Eles estão investindo porque eles acreditavam que aquele cara podia fazer uma propaganda para eles vender mais. Né? E acaba que dá certo. Por quê? Porque tem muita gente que tenta boicotar o cara, né? Boicotar a propaganda. E isso faz com que essa propaganda fique mais visualizada ainda. Né? Eu não sei se vocês viram por aí alguém boicotando essa campanha que foi feita aí através do Felipe Neto para promover o bis. Então houve boicote. Mas o boicote acaba que promove ainda mais, né, a marca. A marca fica mais conhecida ainda. Por mais que às vezes haja um boicote ali temporário, mas depois a marca está mais conhecida do que nunca. Porque ela está sendo falada por quem gosta de Felipe Neto e de quem não gosta de Felipe Neto. Entende? Então acaba que, né, vira ali uma enxurrada de informação na internet e esse produto fica mais conhecido ainda do que nunca. Então as empresas elas fazem campanhas porque elas sabem que elas vão vender muito. Não é porque é bonitinho não, tá? As informações são adquiridas de qualquer sistema e gravadas em um banco de dados modelado para o negócio. Então nós temos, né, bancos de dados voltados para a inteligência de negócio. Então já são modelados para ele, né, para a inteligência de negócio. Então nós trabalhamos dentro desses bancos de dados, armazenando as informações necessárias para a gente ter ali no final uma decisão, para a gente ter uma informação precisa para a tomada de decisão. Então, o que é, né, a Business Intelligence? O que é a inteligência de negócio? Pode ser descrito como um processo orientado para a tecnologia para analisar dados e apresentar informações acionáveis para ajudar executivos, gerentes e outros usuários financeiros e outros usuários finais corporativos a tomarem decisões de um negócio bem informado. Nós já falamos sobre isso, né? Bastante aqui com vocês. Eu vou até passar um pouco para frente, porque já falei bastante sobre essa questão. Qual a importância dos dados para uma empresa? A transformação digital aumentou a competitividade entre as empresas, principalmente no ambiente online. Mais do que isso, o enorme volume de dados gerados diariamente na rede precisa ser coletado, armazenado e se converter em ativos valiosos ao negócio. Então eu tenho informações, como eu disse a vocês, a inteligência de negócio ela não está só dentro do meu negócio. A inteligência de negócio ela abrange o meu negócio e ao redor do meu negócio.
as empresas concorrentes, as informações tributárias que estão ao meu redor. Então, tudo isso envolve a inteligência de negócio, porque uma empresa bem informada, imagine que tem lá o concorrente. Se você é uma empresa que não está bem informada, o seu concorrente está tomando os seus clientes. Mas se você é uma empresa que está bem informada, está de olho no concorrente, está sabendo o que o seu concorrente está fazendo, você tem condição de dar um passo à frente do seu concorrente. Você tem condição de criar um plano de ação para neutralizar a concorrência. Agora, se você está lá paradão, desatualizado, o concorrente está crescendo, de repente o concorrente já está chegando lá no quarteirão da sua empresa. De repente já está comprando até o lote onde a sua empresa está instalada. Então, assim, é muito importante a gente ter informação de todos os lugares. O BI permite que as empresas antecipem e solucionem seus problemas de forma preventiva. Qual que é mais fácil, prevenir ou remediar? Prevenção. É melhor prevenir do que remediar depois. Quando a gente vai remediar não é bom. Remediar dói. Remediar custa caro. Remediar pode ser que custe até a vida. Tem coisas que não tem volta. Então é melhor o quê? Prevenir. Você está numa rodovia que pode andar a 100 km por hora e você está andando a 160. Você está sendo imprudente. Corre o risco de você capotar o seu carro. Tem volta? Não tem. Por quê? Você foi imprudente. Mas se você prevenir, a prevenção é você vai andar a 100 km por hora ou menos, já que a rodovia lhe permite andar 100 km por hora. Isso chama prevenção. Você vai evitar um acidente. Então, quando a gente evita o problema, a gente não precisa remediar depois. Remediar dói. É igual a questão da nossa saúde. Qual que é mais fácil? Você comer menos, fazer uma academia, fazer uma ginástica, um exercício físico, ou você lá na frente ter que fazer um cateterismo para desentupir uma veia do seu coração. Então, assim, é bem mais fácil, eu prevenir, talvez eu evitar comer algumas coisas que me fazem mal, fazer umas atividades físicas, porque depois lá na frente isso vai ser doloroso, isso pode custar a minha vida. Então eu preciso o quê? Prevenir. Então eu preciso antecipar, evitar esses problemas. Na empresa não é diferente. Existem alguns problemas que podem ser evitados. E eu tenho que ter a inteligência de negócio na minha mão para que eu possa identificar esses problemas de forma antecipada. Porque se eu identifico de forma antecipada, eu faço uma correção preventiva e já elimino o problema. Existem empresas com muitos gargalos, com problemas sérios. Às vezes a produção tem que ficar parada 4 dias porque não resolveu o problema anteriormente. Nós estamos com o rolamento da esteira e o rolamento está cantando. Ele já está fazendo até cantiga. Então a gente precisa trocar esse rolamento. Vamos esperar mais um dia. Vamos esperar mais um dia. Esse rolamento quebra. Aí ele funde no eixo. Quebra a base. Aí a gente vai ter um problema sério. A gente tem que ficar 4 dias parado para poder substituir toda essa parte, que foi quebrada, que foi danificada. Aí imagine que danificou a esteira também. Aí a gente vai ter que trocar a esteira. Então a gente vai gastar mais e a gente vai ter prejuízo por conta da produtividade que vai ficar parada. Então se a gente... vamos fazer uma correção preventiva. Vamos parar a máquina hoje 2 horas mais cedo e vamos fazer a substituição do rolamento. Já resolveria o problema. Então a inteligência de negócio ela me dá aí uma antecipação desses problemas. Além de ajudar na otimização de processos internos, a Business Inteligente ajuda a empresa a obter diferenciais competitivos, de modo a aumentar a base de clientes por meio de um atendimento e uma logística de qualidade. Então não é só na minha base, mas só dentro da empresa. Eu consigo ter informações externas também. Como é o funcionamento da business? Quanto ao funcionamento do Business Inteligência, a primeira observação é que ela dirá aos gestores o que fazer ou o que acontecerá.
Espera aí, vou ler novamente. Desculpa que eu engoli um não aqui, tá? Quanto ao funcionamento, né, da Business Intelligence, a primeira observação que ele não dirá aos gestores é o que fazer ou o que acontecerá se eles seguirem um determinado curso. Assim como também não se resume apenas em um gerador de relatórios. Em vez disso, ele oferece uma maneira de examinar os dados para que seja possível entender as tendências e obter, né, os insights valiosos acerca do seu próprio mercado. Então, ele não vai dar ao gestor, né, ali não vai tomar a decisão para o gestor, ele vai mostrar para o gestor. Tipo assim, eu vou mostrar aqui algo bem parecido. A inteligência de negócio diz para você, né, que a ponte não está boa. A ponte não está boa. Imagina que ela tem uma trinca. Mas você precisa atravessar para o outro lado. A inteligência de negócio vai dizer para você, olha, a ponte não está boa, né? Mas de repente você consegue atravessar para o outro lado. Então você pode esperar um pouco mais. Espera a chuva acalmar, espera o rio esvaziar um pouco, né? Então ele vai te dar algumas orientações, mas a decisão é sua. Semelhantemente, quando você vai ao médico, né, e você precisa fazer ali uma cirurgia, aí o médico vai falar para você, olha, é o seguinte, seu caso é de cirurgia, mas eu não posso decidir por você, né? Eu posso aqui passar um medicamento, né, e você também pode optar pela cirurgia, mas é você que decide, não é o médico. O médico não pode decidir te operar, a não ser um caso extremo em que se ele não operar você, você morre ali de forma instantânea. Mas caso contrário, você vai ter que tomar a decisão. Então, a Business Intelligence, ela não toma decisão para o gestor, ela mostra para o gestor ou para o diretor, mostra as informações de forma real. Aí quem vai decidir tomar a decisão ou não é o gestor, certo? Isso é muito importante. Então, uma empresa que deseja otimizar a gestão de sua cadeia de suprimentos precisará do BIM para melhorar e determinar onde estão ocorrendo os erros e problemas e as variedades, os erros, os problemas e as variedades dentro de um processo de remessa. Por exemplo, essa mesma companhia também pode utilizar a Business Intelligence para descobrir quais os produtos atrasam mais ou quais modos de transporte que estão envolvidos no atraso. Então a gente pode, através da inteligência de negócio, descobrir por que alguns processos não estão acontecendo dentro do prazo pré-determinado. É o problema com a transportadora? O problema está na parte da saída ali da empresa, na parte logística da empresa, né? É os nossos colaboradores que não está fazendo conforme necessário, não está programando conforme necessário. Então a inteligência de negócio ela vai descobrir, né, as possíveis causas que faz com que essa mercadoria está atrasando e vai passar para o gestor. Aí ele vai tomar as decisões, ele vai saber o que fazer com essas informações, certo? Ao captar os dados, as informações adquiridas serão gravados no banco de dados, né, modelado especialmente para o negócio. Com essa modelagem, conhecida como modelagem dimensional, é possível trabalhar com uma grande massa de dados sem perda da performance. Um pouco mais. Aqui nós temos um balanço patrimonial. Eu falei sobre esse balanço patrimonial na aula seguinte. Nós temos outro balanço patrimonial aqui. Eu não vou falar dele, a gente já falou bastante, né? São vários dados. Vamos ver aqui um pouco mais à frente. Isso aqui também nós falamos ontem. Bom, então chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que tá bem tranquilo, não teve muito exemplo também, explicação. Que bom, Henrique, obrigado. Mais alguém?
Bom, vou até deixar aqui para vocês na tela, né? Todo o projeto, né, da inteligência de negócio. Eu quero estar passando para vocês todos os dias esse slide porque ele é muito importante. Aqui mostra tudo, né, que a inteligência de negócio faz e tudo que ela precisa para dar certo. Então, se nós aprendermos a lidar com todas essas informações, nós seremos muito bem sucedidos com a inteligência de negócio. Então, começa aqui, né, um conjunto de técnicas e conceitos. Eu vou repetir isso aqui muito para vocês, o que é importante. Coleta e organização. Então a gente vai lendo lá e vai aprendendo um pouco sobre a inteligência de negócio, aí a gente volta aqui e esclarece a mente da gente. Não, agora eu já sei o que é a coleta, eu já sei o que é a organização. Análise, né, e visualização, que é analisar todos os dados coletados. Compartilhamento e monitoramento. Né? Imagine que nós temos uma equipe de mecânico, uma equipe da parte de recursos humanos, nós temos uma equipe de caldeireiros, e a gente vai reunir as equipes e passar todas as informações. Então a gente vai fazer um compartilhamento das informações que nós obtivemos dentro do negócio, e aí a gente vai chegar no entendimento, né, do que seria bom, do que seria viável, do que pode ser feito para poder melhorar, para poder reorganizar, para poder reconstruir. Então são várias pessoas trabalhando, né, com o mesmo objetivo para poder trazer os dados ali de uma forma inteligente, né, e dados reais, né, não fictícios. E aí nós temos, né, o coração, que é o suporte para tomada de decisão, decisões com base em evidências e não no achismo, né, não acho. No caso aqui são evidências, tem que ser real, se não for, não serve. Medir o desempenho passado e planejar o futuro. Então esse seria, né, todo o projeto, toda a estrutura da inteligência de negócio. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim tá tranquilo. Ótimo. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quero agradecer vocês aí pela participação. Tenham todos um excelente final de noite e amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário para falar um pouco mais sobre inteligência de negócio. Forte abraço, muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite a todos também. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.